Olha só, pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu preciso te apresentar a BIMFlix. A BIMFlix veio para colocar o poder do BIM ao seu alcance e te permitir desenvolver projetos como esse aqui. Olha só, um projeto todo desenvolvido em BIM, com modelagem 3D de alto nível, feito no KBuilder, com a produtividade excepcional e uma apresentação espetacular para a gente apresentar para os nossos clientes, parceiros e gerar novos leads também. Olha só esse aqui também. Então, de fato, veio para revolucionar e trazer todo esse conteúdo de forma super acessível a você através de uma assinatura mensal. Eu, inclusive, liberei 7 dias grátis para você testar e conhecer todo o material. Então, corre aqui na descrição do vídeo, lá tem um link para você acessar, fazer o teste grátis e lá na BIMFlix você vai ter acesso a todos os meus cursos, Programa Projetista Master Elétrica 12K, Projetando CFTV de Residência de Alto Padrão, nosso treinamento avançado de KBuilder, Projetando Cabeamento Estruturado também, tá? Então é muito completo. Temos lançamentos em breve também, curso prático de projetos de incêndio, curso prático de projetos de SPDA, além de conteúdos de parceiros e especialistas em diversas áreas. E o melhor, você recebe baitas descontos para adquirir os templates da SOS, tá ok? Desconto de até 70%. Então estamos aí, nosso template de elétrica, template CFTV, template de cabeamento, template de incêndio e template de SPDA. Como eu disse, através de uma assinatura mensal super acessível, você cancela quando quiser e nossos planos são a partir de R$ 59,90. Tá ok? Aguardo você do outro lado e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, damos início aqui à nossa tão esperada aula sobre carregadores veiculares. São carregadores que são voltados para veículos elétricos, não é mesmo? E aqui a gente está com a NBR IEC 61851, parte 1, tá? Vocês vão entender já já porque é a parte 1. Mas pouquíssimas pessoas sabem que existe uma norma que trata só a respeito desses carregadores. Então, já abre um alerta aí, já anota nas suas anotações importantes aí que essa aula vai ser muito especial. Então, como vocês podem ver, a parte 1 ela trata sobre os requisitos gerais, mas essa norma tem algumas outras partes, como a gente pode ver aqui. A NBR IEC 61851 compreende as seguintes partes. Parte 1, requisitos gerais, que é justamente os requisitos relativos ao sistema de alimentação em corrente alternada para veículos elétricos, justamente os pontos de recarga ali. Os demais são voltados para estações de recarga em corrente contínua, como também as normas, os requisitos voltados para a criação, né, fabricação desses equipamentos, desses veículos elétricos. Não é algo que nos interessa agora, mas caso vocês queiram saber mais profundamente sobre o tema de veículos elétricos e carregadores elétricos para atender eles, sugiro que façam uma leitura na íntegra dessa norma. Infelizmente, essa é uma norma bem carinha. Aqui na SOS a gente usa o Target Normas, tá certo? A gente paga um valor anual e você tem acesso a todas as normas atualizadas, contudo você não consegue baixar ela. Você só consegue tá fazendo a leitura dela aqui. Assim, excepcional isso, porque você tem acesso às normas mais atualizadas, oficiais, etc. Enfim, fica a dica aí para vocês. Mas seguindo aqui, a gente tem nessa parte 1 justamente os requisitos, ó, relativos à segurança elétrica do sistema de alimentação para veículos elétricos, que é justamente o que a gente tem buscado. Então a gente começa aqui nossa discussão falando sobre dispositivos de interrupção diferencial residual, os famosos DRs, né? Então o que acontece, pessoal? É inevitável, assim, não sei como tem gente ainda que foge dessas coisas, desses pontos de segurança que a gente tem que prever ali no projeto. Já vi diversos projetos para veículos, para carregadores elétricos sem DR, sem alguns cuidados que a gente vai ver aqui nessa aula. Inclusive eu também já fiz, já errei isso. Então essa aula é justamente para que vocês não errem, tá certo? Um ponto importantíssimo aqui é assim, a obrigatoriedade do DR, isso já tá claro. Mas aqui ó, tem uma nota que abre um parêntese muito importante, tá certo? Um dispositivo de interrupção diferencial residual pode ser uma combinação de vários elementos separados, projetados para detectar e medir a corrente diferencial residual e para estabelecer ou interromper a corrente. Então essa nota aqui ela abre parênteses para a gente lá na frente poder escolher ao invés do DR tipo B, que é bem mais caro, que vocês vão entender já já o que é esse DR tipo B, para quem não conhece as diferentes classes e tipos do
do DR, mas que é bem mais caro e difícil de achar para um DR tipo A. O mais comum DR que a gente utiliza nas residências é o DR tipo AC, mas o DR tipo A também é mais fácil de achar e é mais em conta, mas a gente precisa tomar um cuidado, que já já a gente vai ver isso. Então, ainda sobre DRs, a norma especifica aqui claramente alguns pontos. O primeiro deles é: o sistema de alimentação para VE pode ter um ou mais pontos de conexão permanentes para alimentar os VE de energia. Tá certo? Então aqui, algo que fica bem evidente que muita gente erra também, que é o seguinte: se os pontos de conexão puderem ser utilizados simultaneamente e forem conectados a um borne de entrada comum do sistema de alimentação para VE, eles devem ter uma proteção individual incorporada no sistema de alimentação. Ou seja, se você tem mais de um carregador elétrico ali na residência, no empreendimento, no supermercado, enfim, no que for, e eles puderem ser utilizados de forma simultânea, os dois ao mesmo tempo, você não tem nenhum controle, porque esses carregadores elétricos têm alguns sistemas ali de automação já embutido que você consegue fazer o controle para que um não funcione ao mesmo tempo do outro. Mas não é o caso geralmente, né? Geralmente você quer que seus clientes usem todos os carregadores disponíveis, né? Não apenas alguns. Então, esse é um ponto importante para a gente ficar atento, que ele precisa de proteção individual, ou seja, precisa de um DR para cada um dos carregadores veiculares. Perfeito? O sistema de alimentação para VE compreende um dispositivo diferencial residual e que não utiliza a medida de proteção de separação elétrica deve estar de acordo com o seguinte, vejam só. Tem que ser previsto um dispositivo diferencial residual com a corrente diferente residual de funcionamento nominal não superior a 30 mA, então está aqui especificando sobre a sensibilidade do DR, 30 mA. Aí aqui ele diz também, ó, os dispositivos diferenciais residuais que protegem os pontos de conexão devem ser pelo menos do tipo A, mas como eu disse, tem um cuidado que a gente precisa ter aqui ao especificar DRs do tipo A. Então, esse é o erro que eu mais vejo em projetos, que é o pessoal ou não especificar DR ali para o carregador veicular, ou especificar do tipo errado, do tipo AC. Tá certo? Enfim, vamos para o próximo ponto aqui. Então aqui, ó, ele fala exatamente o que a gente tem falado. Se o sistema de alimentação para VE for equipado com uma tomada ou com uma tomada móvel para VE para utilização em corrente alternada de acordo com a IEC 62196, ou seja, é justamente a maioria dos casos, né? O carregador para veículos elétricos tem ali uma tomada que é desplugada, ou às vezes uma tomada móvel, e que você vai e pluga no carro. Tá certo? Devem ser tomadas medidas de proteção contra a corrente de falta em CC, que é a corrente contínua. Então aqui esse é um cuidado que poucas pessoas têm e que é um cuidado que a gente precisa ter pelo próprio funcionamento ali do carregador elétrico. Tá certo? Então aqui tem dizendo assim, as medidas apropriadas devem ser um dispositivo diferencial residual do tipo B, que a gente já vai entender o que é um DR do tipo B, ou pelo menos um dispositivo diferencial residual do tipo A, e os equipamentos apropriados que asseguram a desconexão de alimentação em caso de corrente de falta em CC superior a 6 mA. Então, eu quero vir aqui, a gente vai dar uma olhada aqui agora no nosso catálogo do fornecedor WEG, extremamente renomado. A gente vai analisar alguns pontos aqui a respeito disso. Primeiro ponto é sobre a potência desses carregadores elétricos. Cuidado também, muito cuidado com isso, porque são potências altas, tá certo? Os mais comuns são, que é padronizado ali pelos fabricantes, 3,7 kW, 7,4, 11 kW, 22 kW e 44 kW, que é justamente 2 de 22 no mesmo carregador. Então, estejam atentos a isso, que são potências altas que vão impactar diretamente aqui no dimensionamento do projeto. E ainda são potências altas que, diferentemente de um chuveiro, por exemplo, que vai ser usado ali rapidamente, apesar de ter uma potência alta. Assim, claro, o chuveiro é um exemplo assim, bem grotesco, totalmente diferente aqui o tipo de funcionamento, tá? O chuveiro é uma carga resistiva, aqui já é uma carga totalmente diferente. Então, só efeito de exemplo, é um equipamento que vai estar funcionando por horas. A média de tempo ali carregando esses carros, a gente vai ver que é de
de 11 horas a 2 horas. Então é um tempo muito longo para que essa carga vai estar funcionando, tá certo? Então vamos seguir aqui. Então aqui a gente tem a parte que é voltada para residência, a parte que é voltada para estacionamentos e a parte que é voltada para rodovias, que são já estações de carregamento. A gente nem vai tratar tanto sobre elas aqui, tá certo? Então aqui a gente tem algumas especificações técnicas, né? Que estão descritas aqui embaixo. Então, alguns pontos importantes aqui, a tensão deles, a gente pode observar que eles são bivolt, né? A maioria deles, no caso, pelo menos, eles vão de 100 a 240 volts CA, tá certo? Aqui mostra a potência deles, aqui mostra também a corrente máxima por fase, mas vejam bem, você não vai colocar um disjuntor de 32 amperes aqui não. Tem alguns cuidados que você precisa tomar e a gente vai tratar disso já já. Fala de temperatura, etc. Tem algumas coisas aqui que estão inclusas sobre proteção de sobrecorrente, sobre a temperatura, detecção de falta à terra. E aí, esse ponto é extremamente importante, ó, corrente de falta aqui. Vocês podem observar que ele já tem, alguns inversores já têm, aquele sistema que a norma prevê, aquela proteção que a norma prevê, ó, que assegura uma desconexão da alimentação em caso de corrente de falta em CC superior a 6 mA. Então, a gente sempre recomenda aqui para os nossos clientes que eles façam uso de carregadores que já tenham ali embutido a proteção contra correntes de falta, né, em CC de até 6 mA. Ele tem aqui também já a proteção de 30 mA para CA, tá certo? Isso não nos desobrigar, não vai assim fazer com que não seja obrigatório a gente prever o DR ainda assim. Mas a questão dos 6 miliamperes aqui é de extrema importância, porque se a gente quiser especificar aqui o DR do tipo A e o o carregador não tiver essa opção, essa proteção já embutida, a gente vai ter que prever um relé de falta de fase com essa sensibilidade, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso catálogo, como eu falei, essas são as potências padrões ali, as mais comuns nos projetos, e é isso que a gente tem aqui também dentro do nosso cadastro, que a gente vai ver logo mais, mas já vou dar um spoilerzinho para vocês aqui. Então, aqui no nosso cadastro do KeyBuilder, SOS ponto de força, a gente já tem aqui os carregadores elétricos mais comuns, padronizados ali, tá certo? Fator de potência, um ponto muito importante. A gente já tirou aqui da norma, do catálogo do fabricante, que diz que o fator de potência é de 0,9 até 0,97. Então, a gente considera o pior caso. Tá certo? Enfim, a gente tem alguns outros cuidados que a gente precisa ter, mas já já a gente trata deles. Vamos avançar aqui. Ainda sobre os DRs, para que vocês possam entender o que é um DR do tipo B, do tipo A e do tipo AC. Vejam só, agora nós fomos aqui para a NBR 5410. Eu separei esses pontos aqui, esses tópicos mais importantes para facilitar o nosso entendimento, a nossa aula. Está disponibilizado para vocês aqui na aula, aqui em arquivos complementares, o PDF que eu estou usando aqui para fazer a aula, para que vocês possam consultar enquanto estiverem desenvolvendo o projeto de vocês, mas sugiro que leiam por completo a norma para que estejam aptos, tá certo? E não tenha nenhuma dúvida a respeito da instalação de carros elétricos. Mas aqui estão os temas mais importantes, os pontos que você não pode errar, tá certo? Então aqui, ó, o uso de dispositivos DR não dispensa em nenhuma hipótese o uso de condutor de proteção. Todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. Perfeito. Então não vai fazer com que a gente não precise levar o terra até esse equipamento. E a gente vai ver já já também sobre as classes de equipamentos um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Em circuitos de corrente contínua, só devem ser usados dispositivos DR capazes de detectar correntes diferenciais residuais contínuas, que é justamente o caso desse equipamento. A gente pode vir a ter correntes ali residuais contínuas, já que é um equipamento que transforma energia CA para energia CC. Corrente CA para corrente CC.
Então vamos lá. Eles devem ser capazes também de interromper as correntes do circuito tanto em condições normais quanto em situações de falta. Nota: são exemplos de dispositivos DR aptos a detectar correntes de faltas contínuas, lisas e pulsantes, além de correntes de faltas senoidais, os dispositivos DR do tipo B. Então, dispositivos DR do tipo B são aqueles que são aptos a detectar correntes de falta contínuas, lisas e pulsantes, além de correntes de falta senoidais, que é justamente a AC. Perfeito? Então, vamos lá. Seguimos aqui. Em circuitos de corrente alternada, que é justamente o nosso caso, nos quais a corrente de falta pode conter componente contínuo, que é justamente no nosso caso, ele está ali, é um circuito de corrente alternada, mas pode ocorrer ali, pode acontecer de ter uma componente contínua, já que é um equipamento que faz essa transformação. Só devem ser utilizados dispositivos DR capazes de detectar também correntes diferenciais residuais com essas características. Vamos lá. São exemplos de dispositivos DRs aptos a detectar correntes de falta CA com componente contínua, além de correntes de falta senoidais, os dispositivos DR do tipo A. Então vejam só, o DR do tipo B é mais voltado para pegar tanto as correntes de falta senoidais quanto pulsantes, lisas e contínuas, né? Já o A, ele é voltado para pegar a componente contínua de uma corrente de falta CA, além de corrente de faltas senoidais. Então aqui o A atende a gente, mas como eu falei, a gente tem que ter ali um relé de falta de fase para pegar a parte contínua. Essa proteção pode estar já embutida no carregador ou ser feita através da instalação ali, a montante na instalação de um relé de falta de fase. E é por isso que aquela nota é tão importante. Essa nota que permite que a combinação de vários elementos, então ele permite que a gente, ao invés de usar o B, a gente utilize o A, mais a proteção do carregador ou o relé de falta de fase. A gente está fazendo uma combinação de elementos, tá certo? Como também essa nota, que nos obriga a usar os equipamentos apropriados que asseguram a desconexão da alimentação em caso de corrente de falta CC superior a 6 mA. Perfeito. E por fim, só para ficar claro para vocês sobre os 3 tipos de DR, a gente tem aqui, ó, em circuitos de corrente alternada, nos quais não se prevêem correntes de falta que não sejam senoidais, podem ser utilizados dispositivos DR capazes de detectar apenas correntes diferenciais residuais senoidais, que é o caso da corrente AC ali. Tais dispositivos podem ser utilizados também na proteção de circuitos que possuam ajusante, dispositivos DR capazes de detectar as correntes de falta não senoidais, que os circuitos por ele protegidos possam não apresentar. Então ele poderia ser usado aqui, o tipo AC, se a jusante dele tivessem outros DR, ou seja, a gente está fazendo ali uma combinação de DRs que fosse capaz de detectar as correntes de falta não senoidais. Não é o caso aqui, mas só para que fique claro para vocês, os exemplos de dispositivos DR capazes de detectar correntes diferenciais residuais senoidais apenas são os dispositivos DR do tipo AC. Perfeito? Então, tá claro aqui quais são os 3 tipos de DR que a gente tem no mercado, que a norma nos permite ter, e quais são os 2 que são permitidos para o carregador veicular elétrico. Ou tipo B, ou tipo A, acompanhado da proteção já embutida no carregador, ou não havendo essa proteção ali inclusa no carregador, a gente tem que prever, junto do tipo A, um relé falta de fase, tá certo? Outro ponto muito importante aqui, pessoal, que é sobre a proteção no caso de falta, deve consistir de uma ou mais medidas de proteção, conforme permitido com a IEC 60364. Então a gente tem que cumprir pelo menos uma dessas condições aqui, e a gente vai estar cumprindo 2 delas. Veja só, desconexão automática de alimentação, né? Então quando acontecer qualquer falta ali, vai desconectar automaticamente a alimentação, como também a separação elétrica, se limitada à alimentação de somente um item de equipamento de utilização. Então, como a gente quer também que exista essa separação elétrica, a gente vai se limitar a sempre prever um circuito para cada
para cada equipamento, tá certo? A gente tem que manter ali um circuito para cada equipamento. A separação elétrica é assegurada se houver um circuito eletricamente separado para cada veículo elétrico. Então é isso que a gente tem que tomar mais um cuidado, mais uma boa prática dos nossos projetos, é assegurar que exista um circuito eletricamente separado para cada veículo elétrico. Agora a gente entra aqui, pessoal, na parte de DPS. Como que a gente vai calcular a tensão suportável ali do nosso DPS? E quando a gente fala de DPS, ó, vou abrir aqui a nossa Clamper aqui, eu abri aqui um datasheet da Clamper que trata aqui de modelos de DPS que a Clamper tem, alguns deles. Tá certo? E quando a gente fala de DPS, a gente tem alguns pontos muito importantes que a gente precisa analisar. Um deles é a classe do DPS, que a gente vai falar já já, mas ele não é o mais importante. Tem alguns outros pontos aqui mega importantes que a gente precisa analisar, tá certo? Tem também a questão da corrente de descarga máxima aqui, que está muito atrelada com a questão do DPS também, da classe do DPS, se existe ou não SPDA na edificação, mas de modo geral, um ponto que a gente tem que se atentar com muito cuidado é que quanto à tensão máxima de operação contínua. Então, em funcionamento normal, qual a tensão máxima de operação? Então aqui a gente tem 275, 385, 460, 75, 175. Então, por exemplo, para uma rede de 220 volts, eu só posso usar a partir do de 275 volts, a tensão máxima de operação contínua dele. Para uma rede já de 127, eu consigo utilizar aqui o de 175 volts. Tensão nominal aqui de operação, tá certo? A gente vai depois para aqui a questão da corrente de descarga nominal, corrente de descarga máxima, mas um ponto de muita importância é a questão do nível de proteção. Quanto menor aqui o valor, melhor é esse DPS, tá certo? Questão do nível de proteção dele. Então ele vai estar com o P aqui, ó, nível de proteção P. Então se a gente tem aqui, por exemplo, um de 1,5 kV, ele não vai deixar passar para o seu equipamento uma quantidade maior de tensão do que 1,5 kV. Como que a gente vai definir qual a capacidade máxima ali do carregador elétrico? A norma ela já prevê aqui para diferentes classes de equipamentos, que a gente já vai entender quais são essas classes, mas vamos lá. A tensão de rigidez dielétrica, a frequência industrial de 50 Hz ou 60 Hz, deve ser aplicada durante 1 minuto, como a seguir. Então vamos lá. Para um sistema de alimentação para veículos elétricos de classe 1, no caso de veículos elétricos de classe 1, a gente teria aqui o N é a tensão nominal fase neutra, ou seja, 220 ou 127, que é o funcionamento dele ali, mais 1.200 volts em valor eficaz em modo comum. Então, essa é a máxima tensão dielétrica suportável pelos sistemas de alimentação, que deve ser suportável pelo sistema de alimentação, que é o carregador, né? Que a norma define que a alimentação para veículos elétricos é justamente o sistema ali que a gente está prevendo para carregar esses veículos elétricos. Então, se você quiser entender melhor sobre essa questão das classes aqui, está bem descrito para cada classe de carregador, etc. Classe 1, classe 2, classe 3. Mas a gente pode observar aqui também que a norma ela diz o seguinte: o equipamento, ou seja, o carregador elétrico, deve ser classificado de acordo com a proteção contra os choques elétricos. Quem descreve isso, quem classifica isso é a IEC, que é uma norma internacional, que é a 61140. Temos equipamentos de classe 1, equipamentos de classe 2 e equipamentos de classe 3. Lucas, o que são esses equipamentos? Fiz um resumo aqui para vocês do que são esses equipamentos. Então, de acordo com a IEC 61140, equipamentos de classe 1 são os equipamentos que exigem que o chassi do equipamento elétrico esteja conectado à terra, utilizando um condutor de proteção. Então, a gente tem que aterrar ali a carcaça do equipamento e potencializar essa carcaça através de um condutor terra, tá certo? Então, vamos lá. Uma falha no isolamento do dispositivo que causa um contato elétrico entre um condutor vivo e o chassi do equipamento, ou seja, se acontecer qualquer problema da fase encostar ali na carcaça do equipamento, irá gerar uma corrente elétrica que irá passar através do condutor de proteção, como também pelo disjuntor IDR, que cortará o fornecimento de energia. Então, qualquer fuga de corrente que ocorrer ali para a carcaça, nosso DR vai estar ali, ele vai desarmar o sistema
cortando ali o fornecimento de energia, evitando que qualquer usuário tome choques ali que venham a causar riscos à vida. Tá certo? Como também o disjuntor vai desarmar, já que o disjuntor ele protege em caso de curto-circuito. Equipamentos de classe 2 são dispositivos para não são dispositivos criados para não necessitar do uso de condutor de proteção ligado para a terra. Então são equipamentos que foram criados já não prevendo, não necessitando de você aterrar a carcaça do equipamento. A exigência básica é que qualquer simples falha não cause perigosas tensões elétricas expostas nos equipamentos elétricos, as quais podem causar choques elétricos. Sendo assim, não havendo necessidade de um condutor PE ligado à terra. Aqui ele tem dupla isolação e alguns cuidados a mais que não permitiriam que tensões elevadas, que são perigosas ali, decorridas de alguma falha do equipamento, venha causar perigo a quem faz uso desse equipamento. E por fim, a IEC classifica os equipamentos de classe 3 como sendo dispositivos alimentados com extra baixa tensão. Sendo assim, a alimentação desses dispositivos é baixa o suficiente sob condições normais de uso, né? Que uma pessoa pode entrar em contato com a parte viva de maneira totalmente segura e sem risco de choques elétricos, como por exemplo na iluminação de piscinas. Então aqui a gente já tem claramente que os nossos carregadores elétricos, já que o próprio fornecedor aqui, vamos lá, o próprio fornecedor solicita que a gente faça o aterramento dessa carcaça. Ó. Realizar o aterramento adequado na estação, a resistência de aterramento deverá ser menor que 100 ohms. Então a gente já observa que é um equipamento que de fato precisa do condutor de proteção conectado à carcaça dele. Então ele é um equipamento do tipo classe 1, por isso a gente vai usar o tópico 1 aqui para determinar justamente o nível de proteção do nosso DPS, tá certo? Que no caso aqui, se a gente tem uma tensão nominal de fase neutra de 220, mais 1200, a gente tem ali 1420. Então a gente teria que selecionar um DPS, por exemplo, o de 1,5 já não atende a gente porque é maior do que o 1,4 que a gente tem lá pela norma. Então a gente teria que selecionar um DPS de melhor qualidade, que tem um nível de proteção de pelo menos 1,2 kV. Tá certo? Então ele vai ter um UP menor do que 1,2 kV. Seguimos aqui então. A gente já fala também, a gente tem que tomar cuidado também sobre a questão do cabo. Então, a bitola mínima dos condutores para a estação configurada na corrente máxima 32 amperes. Então, aqui o próprio fornecedor ele fala aqui de bitola mínima, que ele sugere 6 milímetros quadrados. Mas você tem que fazer todo aquele clássico dimensionamento de condutor baseado na norma. Então, você tem que verificar se a temperatura ambiente é de fato 30 graus, que é o que a norma tabela. Se não, você tem que aplicar o fator de correção baseado na temperatura ambiente da região que você trabalha. Por exemplo, aqui em Brasília a gente não usa, pelo menos eu não uso 30 graus Celsius, porque aqui boa parte do ano a gente tem mais do que 30 graus Celsius. Você tem que considerar aqui também fator de agrupamento, queda de tensão, etc, antes de definir esse cabo. E claro, você não vai só botar um disjuntor ali de 32 amperes, você tem que proteger o cabo, tá certo? Antes da gente ir, ele reforça aqui alguns pontos. O circuito externo de alimentação da estação deve possuir disjuntor de proteção curva C, apropriadamente mencionado de acordo com a bitola e comprimento da fiação, que é justamente o que a gente falou, queda de tensão, etc. Tem que ter o DR com sensibilidade de 30 mA em CA, exclusivos para o circuito de alimentação, como eu falei, ó, o DR tem que ser exclusivo para esse circuito de alimentação, como também o DPS, tá certo? Como ela também exige o aterramento adequado na estação de carregamento. A resistência de aterramento deverá ser menor que 100 ohms. Cuidado com esses 100 ohms, pessoal. Já vamos falar sobre isso. Agora falando sobre proteção contra as sobrecargas e proteção contra os curtos-circuitos. Assim, é claro que se tem um circuito só para esse equipamento, a gente tem que ter também um disjuntor só para ele. Mas em alguns casos ele permite aqui, como no mesmo caso do DR, que se não forem usados de forma simultânea, eles podem ter a proteção. Aqui, ó, vamos lá. Se o sistema de alimentação PVA apresentar mais de um ponto de conexão, estes pontos de conexão podem ter os meios de proteção comuns
contra as sobrecargas e os curtos-circuitos se estes meios de proteção assegurarem a proteção requerida para cada um dos pontos de conexão. Por exemplo, as características nominais do dispositivo de proteção comum não podem ser maiores que as características nominais mais baixas dos pontos de conexão. Mas, como eu falei, aqui a gente teria que ter um cuidado maior de não deixar os dois funcionarem ao mesmo tempo. Então, como a norma aqui mesmo já diz, se houver mais de um ponto de conexão que puderem ser utilizados de forma simultânea, que é o que costuma acontecer, eu não vou botar 10 carregadores elétricos, 3 carregadores elétricos ali no meu comércio e eu vou usar um só por vez. Não faz sentido, então eu vou ter um só, né? Então, eles devem ter uma proteção individual incorporada no sistema de alimentação para VE. Então, fica claro que o disjuntor aqui, a gente utiliza um para cada carregador elétrico. Então, falando aqui sobre a classe dos DPS agora, de forma muito simplificada, eu trouxe um desenho aqui muito simplificado mesmo, que é basicamente se o seu DPS vai estar ali próximo ao padrão de entrada, no QGBT, a gente utiliza DPS da classe tipo 1, que é justamente DPS que estão aptos a receber cargas diretas, descargas diretas. Já se ele tiver interna edificação sob proteção, a gente utiliza DPS classe 2, que são surtos, que ele está pronto para receber surtos indiretos. Claro que isso é de forma bem simplificada, né? E a gente vai ver um pouquinho mais a fundo aqui. Então vamos lá. Pontos de atenção na escolha dos disjuntores, pessoal. Curva C, né? Como o próprio fabricante já exige, e é uma boa prática fazer isso, devido ao tipo de funcionamento do carregador. Né? Esse carregador elétrico ele é um equipamento que ele funciona por muito tempo e ele pode apresentar picos de corrente. Então, como a gente bem sabe, os disjuntores de curva C têm uma curva mais prolongada, sendo menos sensíveis a correntes altas ali por um período de tempo. Então, essa é uma aula também que depois eu vou trazer com bastante detalhe, porque eu vejo que muita gente também não tem muitas dúvidas sobre essa questão das curvas de disjuntores. Então vamos lá, é muito importante a gente ter também um nível de curto-circuito. Isso é algo que muita gente negligencia, muitos projetistas negligenciam justamente pela complexidade que dizem que tem calcular o curto-circuito, tá certo? Para calcular o curto-circuito tem duas maneiras diferentes, capacidade de curto-circuito. Ele é calculado de acordo com o transformador que atende a edificação, então a gente calcula qual é a capacidade de curto-circuito que tem lá no secundário do transformador, e com isso faz o cálculo de curto-circuito dos demais disjuntores da edificação. Ou, quando atendido por rede pública, como é o caso de residências, alguns comércios que são atendidos ali em baixa tensão, basta verificar na norma da concessionária que você vai encontrar esse valor de qual o nível de curto-circuito que os disjuntores devem ter. Então, para ficar claro, vou abrir aqui a norma da concessionária da minha cidade. Aqui é a SEB, mas agora na verdade é a Neoenergia, mas ela ainda está utilizando as normas da SEB, que é a antiga, que é o nome que se dava à companhia energética que antes de ser privatizada. Tem alguns cuidados aqui, eu já deixei destacado aqui para a galera que é de Brasília, recebe esse documento com alguns pontos que eu julgo importantes, eu já vou destacando aqui. Então, basicamente, eu pesquisei e aqui diz, os disjuntores devem ter capacidade mínima de interrupção de 4,5 kA, quando a gente está falando aqui de proteção contra correntes sobrecargas e de curto-circuito. Em áreas de rede aérea, eles devem ter capacidade mínima de 4,5 kA. Já em áreas de rede subterrânea, compatíveis com a tensão nominal da SEB, eles devem ter capacidade mínima de interrupção de curto-circuito de 10 kA, tá certo? Fiquem atentos nisso, para que vocês não errem, não gerem graves problemas ali para as instalações dos seus projetos. Então isso aqui não é só para carregador elétrico não, tá pessoal? É para todos os circuitos dos seus projetos. Você tem que se atentar a essa questão do nível de curto-circuito dos disjuntores. Outro ponto importante é o tempo de atuação e a temperatura, tá certo? A gente sabe também pela curva do disjuntor, que se o disjuntor estiver quente, ele vai desarmar mais rápido, se ele estiver frio, ele vai desarmar de forma mais lenta, às vezes ali dentro de 1 minuto.
Então, dado o longo período de funcionamento desse carregador, a temperatura vai aumentar e o tempo de atuação vai diminuir. Então, como o disjuntor ele vai estar quente, ao invés de ficar ali na margem dos 1 minuto, ele vai ficar lá embaixo, na margem ali dos 10 segundos. Então, como boa prática, é fundamental, é muito bom que a gente considere ali 20 a 25% de carga adicional. Então, ao invés vamos supor, a gente tem lá o nosso carregador elétrico de 7,4 kW. Ao invés de considerar esses 7,4 kW, a gente vai considerar de 20 a 25% a mais de potência ali. Muitas vezes isso é solicitado pelo próprio fabricante, devido ao tipo de funcionamento do equipamento, e fica a dica. Em sistemas fotovoltaicos com inversores também isso acontece, tá certo? É pela forma como funcionam esses equipamentos. Então, os próprios fabricantes já orientam a considerar de 20 a 25% de margem no cálculo dos disjuntores, para que esses equipamentos não fiquem desarmando de forma inesperada, tá certo? Mas, para isso, você tem que considerar também a questão do cabo. O disjuntor ele serve para proteger o cabo. Então, você tem que fazer o dimensionamento correto desse cabo também. Não adianta só aumentar o disjuntor e o cabo ficar ali com a bitola menor, porque aí o cabo não vai suportar e você vai ter problemas mais graves ainda de aquecimento do cabo e possíveis incêndios. Então, atenção na proteção do cabo. Pontos importantes aqui na escolha do DR é que eles têm que ser do tipo B ou tipo A, tá certo? No caso do tipo A, deverá ser verificado se o inversor possui proteção integrada contra correntes de falta em CC, com sensibilidade em 6 mA, tá certo? Não havendo, torna-se necessária a especificação do relé de falta. A sensibilidade do DR deve ser 30 mA, tá certo? Para que atenda a norma. Sobre a escolha do DPS, tem que possuir tensão P, que é justamente o nível de proteção, como vocês viram aqui no catálogo da Clamp, nível de proteção do DPS tem que estar bem dimensionado, de acordo com a norma ali 61851, que trata de carregadores veiculares, como também a NBR 5410, tabela 31, dá uma conferida lá. Temos também sobre a classe do DPS, como eu falei, classe 2 em condições ideais, interna indicação ou quando existir SPDA, tá certo? Sendo que, no caso de existir SPDA, já tem que ter os DPS de classe 1 ali no quadro geral, no BEP, etc. Então, se atentem a isso. Classe 1, quando houver possibilidade de descargas diretas, localizado próximo do padrão de entrada, etc., ainda que exista o SPDA. Se ele estiver próximo ali da entrada de energia, com possibilidade de descargas diretas, a gente utiliza DPS da classe 1, que é justamente pelo funcionamento dele, a capacidade de condução de corrente que ele tem, enfim, todos esses detalhes que a gente já sabe também. Então vamos lá. Outra boa prática é deixar o DPS próximo do equipamento. Tanto o DPS, quanto o DR, quanto o disjuntor, o mais ideal é que eles estejam próximos do equipamento. Então, é muito comum vocês verem painéis, quadros ali, próximo do lado do carregador elétrico, já para atender esse carregador elétrico. Em residências, e muitas vezes, o quadro está pertinho ali, então a gente acaba que a gente não opta por botar um painel, até pela questão arquitetônica, etc. Mas o ideal é que esteja próximo. Então, ainda que seja uma residência, se o quadro estiver distante, a gente coloca um painel ali, um quadro próximo do carregador elétrico para prever ali essa questão dos DPS, DR, etc. Então, é uma boa prática, como eu disse, e aí a gente possibilita um caminho mais curto para desviar o surto, evitando maiores danos às instalações da edificação, como também ao equipamento. Tá certo? A gente também precisa prever um aterramento adequado. E apesar do fabricante exigir resistência abaixo de 100 ohms, recomenda-se que a resistência esteja abaixo de 35 ohms, tá certo? Ainda sobre a seção dos condutores, como eu falei, voltando aqui para a NBR 5410, a gente tem que atender todos esses pontos aqui quando a gente vai dimensionar um cabo. Então, não negligencie o dimensionamento dos cabos para que você não tenha problema. Então, a capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser igual ou superior à corrente de projeto do circuito, incluindo as componentes harmônicas afetadas dos corretores de correções aplicáveis. Então, não adianta só você ir lá na tabela,
da página 110 da norma, olhar ali a capacidade de condução para o tipo B1, para o tipo D, etc., sem aplicar os fatores de correção corretos de temperatura, de fator de agrupamento, etc. Então, se atentem a isso para que vocês não errem no projeto de vocês. Proteção contra sobrecargas, a proteção contra curtos-circuitos e solicitações térmicas, né, que também se dá pelo uso de disjuntores. Essa parte aqui de circuitos TN e T eu vou até pular porque não é o foco da aula aqui, mas também sobre os limites de queda de tensão e as seções mínimas indicadas em 6.2.6.1.1. Então, analisem com cuidado. Falando aqui sobre correção de temperatura, pessoal. A norma ela é baseada na temperatura padrão aqui de 30 graus Celsius, mas dependendo do local que você estiver, você vai observar temperaturas ambientes maiores, bem maiores ou menores. Se a temperatura ambiente do local que você está ela é menor, já é uma possibilidade para você diminuir a seção dos cabos ali. Mas se ela é maior, abre os olhos, se atente, porque aí fica mais importante ainda você usar aqui o fator de correção. Porque essa temperatura ambiente vai fazer com que diminua a capacidade de condução do seu cabo. E aí você vai ter colocado um disjuntor para proteger ele, achando que ele é capaz de conduzir, ele pode não ser, tá certo? Então façam essa correção do fator de temperatura antes de... quer dizer, antes não, no dimensionamento de cabos elétricos. Então, pessoal, encerramos aqui a nossa aula sobre carregadores elétricos. Essa é a parte teórica dessa aula. Na próxima aula a gente vai para dentro do projeto e a gente vai ver como especificar esses carregadores dentro do nosso projeto, dentro da nossa residência de alto padrão, tá certo? Então a parte prática, fazendo uso do cadastro, com boas práticas. Vou mostrar para vocês também uma tabela que a gente coloca no nosso projeto para que o cliente esteja orientado, né, na instalação desse equipamento. Então, forte abraço, até logo.